Pronto. Então, nós somos um grupo de leitura chamado Salão do Fogo, né? Nós começamos, não está com nenhum ano ainda, começamos em setembro do ano passado. E a proposta do grupo era oferecer às pessoas que quisessem contato com as obras do Tolkien, né? Não tinha assim nenhum pré-requisito para a pessoa participar do grupo, a não ser que ela quisesse ler e se aproximar, né? Se aprofundar mais na leitura do Tolkien. Então a gente tem pessoas no grupo que têm contato já, tem pessoas que chegaram, então tendo esse contato agora, né, que estão começando a ler os livros também agora. Então, nós já lemos o Hobbit, finalizamos agora no começo do ano, estamos lendo O Senhor dos Anéis, né, estamos aí na metade das Duas Torres, e mensalmente a gente tem esse encontro, na última terça-feira do mês, para a gente conversar, refletir. Por isso que o nome é Salão do Fogo, né, aquele salão lá de Valfenda, onde quem chega lá se Uhum. sente bem, né, ou para conversar, para ler, ou simplesmente para pensar, né. Então, mais uma vez, Sérgio, uma grande alegria ter você, viu? Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, poder conversar conosco essa noite. E aí eu queria passar a palavra a você, para você também se apresentar, né? E falar um pouco de você, do seu caminho aí com Tolkien, tá? Para quem também está tendo esse primeiro contato agora. Boa noite, pessoal. Aqui é Sérgio Ramos, dos canais Tolkien Talk e o Guardião Católico. A gente já faz um trabalho aí desde o início de 2016 na internet, né, no YouTube, falando sobre Tolkien. A gente fala da vida, da obra, da adaptações, músicas, tudo que tem a ver com o mundo de Tolkien, com a Terra-média e até além dela, né? A gente fala também de outras obras do Tolkien, obras que não tem a ver com a Terra-média. O Tolkien Talk começou em março de 2016, em fevereiro para março de 2016, né, comigo, com César Machado, e foi evoluindo, novas pessoas foram chegando na equipe, voluntários, né, cada um com as suas habilidades, e aí aqui eles podem, no canal, eles podem se expressar da forma como eles melhor entendem, cada um nas suas habilidades, e outros apresentadores foram se juntando a nós, né, hoje em dia somos, eu acho que é mais de quatro, inclusive, os principais, que tem eu, tem o César, tem a Inês, tem o Felipe, e aí tem os quadros específicos, né? De a Márcia tem as histórias não contadas, a Gabi tem o TT Luz, que fala sobre C.S. Lewis, a Paula do Gás tem o TT Kids, onde ela conta as histórias do Tolkien para crianças. Então, um canal amplo, é um grande portal para todas as idades, né? De 3 a 303. Então, todo mundo vai encontrar aqui alguma coisa que vai se identificar e vai gostar de acompanhar. E conforme eu fui me aprofundando em Tolkien, e paralelo a isso, fui me aprofundando na minha vida de cristão, eu senti a necessidade de falar dos dois ao mesmo tempo. Porque eu comecei a ver, né, que em alguns meios, especialmente mais lá para a Inglaterra, ali o pessoal da Tolkien Society, né, que eu faço parte, porém eu tenho algumas críticas a fazer a eles. Essa parte religiosa do Tolkien foi sendo deixada de lado, ao ponto de no grupo lá do Facebook deles ter uma regrinha lá que você não pode falar da religião. Então, como é que você vai separar Tolkien de religião, sendo que ele mesmo falou que a obra dele é fundamentalmente religiosa e católica? Então, fica complicado, né? E pensando nisso, né, e vendo algumas barbaridades que andavam falando sobre o Tolkien, sobre essa parte religiosa, e aí me veio aquela iluminação, se é que pode chamar assim, de criar um outro canal para falar especificamente sobre isso. E aí nasceu o Guardião Católico, ali no auge da pandemia, ali meados de 2020. É um canal menor, mais simples, sou eu sozinho e Deus, né, agindo ali, não tem outras pessoas, mas é bem divertido de fazer, ali eu sou mais livre, né, porque o Tolkien Talk, assim, desde o início,
uma coisa que eu combinei com o César é que a gente não falaria de política, de religião e nem de causas sociais. Porque eu acho que assim, que a gente deve se focar realmente na obra e no autor, porque a obra e o autor são elementos agregadores das pessoas. Então, todo mundo vai querer falar sobre os personagens, sobre a geografia da Terra-média, sobre a vida do Tolkien. E quando você começa a colocar esses temas, entre aspas, polêmicos, que cada cabeça é uma sentença, cada um pensa de um jeito, aí a coisa começa a haver um embate, né? E aí surgem fatores de divisão entre o fandom, né? Entre os leitores do Tolkien. Então, a gente combinou isso. Não vamos abordar esses três temas, não que a gente não ache importante, mas para o objetivo do canal seria um elemento desagregador. Então, a gente tenta o máximo possível deixar isso fora. Lógico que, eventualmente, se você está falando da vida do Tolkien, eventualmente você vai falar que ele pensava X sobre a política, que ele pensava Y sobre a religião, mas é coisa muito por cima, a gente não aprofunda muito. E aí, para esse lado religioso, então aí eu criei lá o Guardião Católico, e aí onde eu falo o que eu quero, né? Faço apologia cristã, falo do catecismo da Igreja Católica, tento unir isso, a doutrina da Igreja, junto com a obra do Tolkien, apresento o pensamento do Tolkien sobre o que ele achava da Igreja, dos santos, e tudo isso aí. E esse é o Guardião Católico. Como eu falei, é um canal pequeno, a programação dele é muito mais curta do que o Tolkien Talk. O Tolkien Talk tem no mínimo 3, 4 vídeos por semana. Lá o Guardião a gente fica com um videozinho por semana, são 4 ou 5 por mês, dependendo de quantas semanas tem um mês aí, né? Que às vezes tem mês com 5 quintas-feiras, que é toda quinta-feira, mas estamos lá com esse trabalho. Lá é bem livre, assim, às vezes eu só tangencio, inclusive, a parte religiosa, às vezes eu vou mais no aspecto mais técnico literário, aí falo só um pouquinho da parte religiosa, aí já tem outros vídeos que eu vou mais pesado na parte religiosa, mas sempre tem lá um momento de oração no início, no final dos vídeos, tem a parte da caridade, né? Nós como cristãos, né? A gente tem sempre que lembrar dos outros, né? De quem está precisando. Então, esse aí o Guardião Católico. Através dele já tive a oportunidade de participar de alguns eventos online, né? Eu fui convidado para algumas faculdades para dar palestras. O Padre Cássio, lá de Brasília, que tem um trabalho acadêmico junto com Tolkien e religião muito bom, já me chamou para fazer participar de um simpósio online, inclusive 2020 ainda. Então, tem aberto algumas oportunidades legais, né, de a gente espalhar as palavras, tanto a palavra do Tolkien quanto a palavra de Cristo, né? É uma oportunidade boa que a gente tem aí de exercer o nosso papel, né, de evangelizador, de trazer as pessoas para a igreja e também para o Tolkien, né? Porque se você se aprofundar no Tolkien, uma hora ou outra, você entendendo melhor o simbolismo da obra, você vai acabar indo um pouquinho ali para o lado religioso também. Então é isso. Agora, o meu trabalho na internet é isso. No mínimo, sei lá, eu acho que eu gravo uns quase 12 vídeos por mês ali. Se vocês quiserem me ver lá, são 4 ou 5 para o Guardião Católico, com mais 4 ou 5 para o Tolkien Talk, às vezes uma livezinha aberta, tem live de membros. E aí vocês podem seguir a gente lá nas redes sociais, né? No Tolkien Talk, no Guardião Católico. O Guardião Católico só tem Instagram e o YouTube, né? O Instagram é um pouquinho paradinho, porque não tenho muito tempo de ficar alimentando sempre, mas de vez ou outra tem alguma coisa lá. Quando tem alguma live ou participação, né, como essa aqui lá que o Júnior me convidou, a gente sempre divulga lá no Instagram também. E o Tolkien Talk tem um Twitter, tem um Instagram, tem um Facebook, tem tudo. Até TikTok tem lá, não sei se está sendo alimentado, mas tem lá uns videozinhos curtos, não de dança, mas trechinhos dos nossos vídeos normais, né? E tem também quem quiser ir, não sei porquê, mas tem gente que quer me seguir lá no pessoal, né? Então é o Sérgio Ramos, _ BR também. Eu escrevo algumas besteirinhas lá, às vezes eu faço algumas coisinhas no Tolkien Talk, nem no Guardião Católico, né? Uma coisa mais pessoal ali, às vezes eu jogo lá também, então quem quiser só vasculhar um pouco a minha vida, né? Que não tem muita coisa de interessante, mas de vez em quando a gente posta um filmezinho que a gente está assistindo, uma leitura, eu gosto de ficar sempre indicando esse tipo de coisa. É mais ou menos isso. Eu sempre tenho a impressão de que o Sérgio estava falando do TT e do Guardião, mas eu sempre tenho essa impressão de que o Guardião, quando a gente assiste lá os vídeos que o Sérgio posta, é como se ampliasse assim o conhecimento da gente sobre Tolkien mesmo, né? Porque você vê as influências na vida dele, inegavelmente a fé, né, teve um valor muito grande, né? Eu acho que são dois Uhum. trabalhos que se complementam, né? É claro que tem pessoas que optam mais pela via literária, né, e preferem ficar ali, né?
Mas, inegavelmente, você vê o iceberg todo quando você leva em consideração a fé do Tolkien, né? Porque a gente vai, Uhum, o porquê disso a gente vai aprofundar mais aqui, né, Sérgio? uhum. Vamos. Mas, para poder dar prosseguimento, né, vamos começar então falando propriamente do Senhor dos Anéis, né, que é a proposta dessa mesa redonda. E aí a gente pensa assim, eu fiz algumas perguntas, né? E eu vou lançar aqui para o Sérgio, ele vai responder, fazer as colocações dele, e depois no final, quem quiser pode também fazer suas perguntas, né? E o Sérgio também vai respondendo, tá bom? Então, para a gente começar, Sérgio, eu queria que você falasse um pouco para a gente qual é o contexto em que surge o livro O Senhor dos Anéis. Digamos assim, o que é que motivou o Tolkien, né? O que é que fez com que ele Uhum. escrevesse essa obra tão querida para nós? É engraçado porque as pessoas pensam assim, não, o Tolkien ele estava refletindo sobre a situação da humanidade naquele momento, então ele quis criar uma história de superação, de amizade, de valores, nada disso. Simplesmente ele tinha escrito o Hobbit, que é a história que vocês já leram, né? Uma história mais infantil, infanto-juvenil, e fez tanto sucesso que a editora entrou em contato com o Tolkien e disse: "Ó, nós queremos mais histórias de hobbits." Foi o embrião do Senhor dos Anéis, por incrível que pareça. Então foi um motivo comercial. Lógico que não, Tolkien não esperava ficar rico com ele, mas o motivo comercial que eu digo, a editora que encomendou, entre aspas, o livro, né? Disse: olha, escreve mais alguma história porque aquela primeira fez sucesso. E aí, a partir de então, que o Tolkien sentou e começou a pensar numa outra história. Lógico que ele não ia escrever uma história que fosse apenas pelo interesse comercial, então ele ia escrever alguma coisa na qual ele acreditasse. E foi aí que nasceu e foi crescendo a obra, né? Se a gente prestar atenção lá no Hobbit, embora seja uma história mais simples, é toda permeada daquilo que vai vir muito em grau muito maior no Senhor dos Anéis. Toda a jornada do herói, os valores, a transformação da pessoa, o autossacrifício, tudo isso já tem no Hobbit. E aí lá no Senhor dos Anéis ele ampliou isso numa magnitude muito maior, né? Uma magnitude maior, num alto grau aí de complexidade. Então aí ele demorou muito para escrever O Senhor dos Anéis, foi uma obra custosa para ele. Ele demorou acho que 12 anos, se eu não me engano, para 12, 14 anos para terminar a obra. Ele ele disse, né, não no prólogo, no prefácio do Senhor dos Anéis, ele fala que a única padrão, a única referência que ele tinha seria uma história que ele mesmo gostaria de ler. Mais ou menos isso que ele fala. E se a gente for mais fundo nisso, ele fala nas cartas dele, tem um livro, né, As Cartas de J.R.R. Tolkien, para quem não sabe, ele fala que tudo que ele fez na vida, ele deve à fé na qual ele foi criado, pela mãe dele, que morreu quando ele era ainda muito criança, né? Ou seja, a partir desse pensamento, a gente vê que tudo que o Tolkien produziu, tudo que ele escreveu, ele sempre tinha como fim último a fé, né? Estava sempre guiado pela fé na qual ele foi criado, né? A mãe dele era uma católica convertida, e levou os filhos, né? No caso ele e o Hilary Tolkien levou para a igreja, eles se converteram também. E desde então, ali, desde os 8 anos, ele nunca mais abandonou a Igreja Católica. E, inclusive, quando ela faleceu, né, ela deixou a tutoria dos filhos para o padre, né, o padre Francis Morgan, e, ou seja, a educação dele todinha foi a educação católica. Estudou na escola lá do Oratório de Birmingham e tudo, foi acólito, né, coroinha, lá no oratório. Esse oratório foi fundado por São John Henry Newman, né, que é o famoso cardeal Newman, que é santo da Igreja Católica, então ele estava muito forte ainda na época do Tolkien, já tinha falecido há algumas décadas na época do Tolkien, mas ele estava muito forte ainda a presença, né, espiritual dele lá. O padre Francis Morgan, que era o tutor do Tolkien, foi discípulo do cardeal Newman. Então a gente vê como a religião fez parte da vida dele. Inclusive, curiosidade, quando ele conheceu Edith, que viria a ser sua esposa, ele só casou, né? Uma das condições foi que ela se convertesse, né? Então, ela teve que ser aceita na Igreja Católica antes deles se casarem, e assim foi, né?
Os filhos dele também, ele fazia questão de levar os filhos à missa todo dia, confissão, até era um fator que aí brigava um pouco com ele, né? Porque achava muito rígido isso, mas ele fazia questão de levá-los para a confissão, aquele negócio todo. Então, criação realmente católica, né? Raiz, digamos assim. E tudo isso ele colocou na obra dele, do Senhor dos Anéis. Ele até fala na carta, ele diz o seguinte, que o Senhor dos Anéis é uma obra fundamentalmente religiosa e católica. E aí ele complementa, é, inconscientemente na escrita e conscientemente na revisão. Isso quer dizer o quê? Que sem ele perceber, ele estava colocando toda aquela bagagem católica dele dentro da obra. E aí, quando ele foi revisar, e foram várias revisões que ele fez, por isso que até que demorou mais para ser publicado, ele percebeu que estava indo nesse sentido cristão. E aí ele fez certas correções, certas coisas que ele revisou, ele fez questão de colocar o elemento cristão lá. Só que tem um porém. Ele diz que, justamente por isso, pela obra ser tão católica, ele evitou colocar elementos flagrantemente cristãos ou católicos na obra. Então, a gente não vai ter lá cultos, exceto algumas raras ocasiões, não vai ter sacerdotes, templos, tudo isso aparece de forma excepcional na obra. Mas é por quê? Porque ele mesmo diz na carta, nessa carta que eu citei agora, que o elemento religioso ele já está absorvido ali na mensagem que ele quer passar. E outra coisa, o Tolkien ele era contra alegorias, então ele não queria que você visse, por exemplo, um determinado personagem e cresse que aquele ali é exatamente como seria Cristo. Ou então um outro personagem, não, esse aqui é São Miguel, incontestavelmente. Diferentemente, por exemplo, do C.S. Lewis, né, que era um autor cristão também, só que era alegórico. Então, se você lê as Crônicas de Nárnia e não entende que o Aslan é Jesus, e aí você não entendeu nada da obra. Mas o Tolkien não gostava disso. Ele achava que a alegoria era uma forma de você escravizar o leitor. Ou seja, o leitor só teria aquela interpretação única que foi designada pelo autor. O Tolkien era contra isso. Porém, ele admite, né, que toda a obra dele tem esse arcabouço cristão, católico, e a mensagem que está ali por dentro, né, ali na profundidade, é uma mensagem católica. E aí eu posso citar várias passagens aqui. Se vocês quiserem mais tarde aqui, a gente dá alguns exemplos, né? Mas é muito nítido, assim, e vai além do que o Gandalf. Acho que vocês já viram o filme, né? Então não é spoiler dizer que o Gandalf morre e retorna depois. Então é a ressurreição representando a ressurreição de Cristo. É também, mas vai muito além disso, né? Isso aí é a superfície, vai muito além disso. Claro que não só o Senhor dos Anéis, né? O Hobbit também, o Silmarillion também estão impregnados aí nesse espírito cristão. Só que quando ele escreveu a carta, ele estava se referindo especificamente ao Senhor dos Anéis. Só que ele mesmo fala, né, que o Senhor dos Anéis é somente a última parte daquela grande história, que é formada pelo Silmarillion, o Hobbit e o Senhor dos Anéis. Então não tem como só o último ser cristão católico e os outros não serem, né? Então toda a obra dele, todo o legendário, tudo que tem a ver com a Terra-média é católico. Muito bom. E eu acho que, pelo menos a minha experiência antes do livro foi o filme, né? E a primeira vez que eu assisti, Uhum. eu tive essa, sei lá, essa intuição diferente, né? Tem algo a Epifania. mais, né? Exatamente, né?